Eles se referiam à igreja como a igreja de Cristo. Tem gente que não tem entendimento de diferenciar essa situação do prédio e igreja, porque isso nos facilita no entendimento do que é de verdade igreja. Igreja não é cimento, pedra, nem ferro. Igreja são pessoas nos seus relacionamentos em Cristo. Essas compreensões, o uso que nós fazemos ou tentamos evitar muito mesmo de usar pronomes para referência à igreja, né? A minha igreja, a tua igreja, a nossa igreja, né? Não tem nossa igreja. Jesus trouxe sobre ele toda a glória de ter a igreja como sua e de mais ninguém, né? Ah, mas é minha porque é minha do coração. Não, não é tua nem do coração, mas não devia ser não, entendeu? Para se referir a ela não. Nem os apóstolos, preste atenção, nem aqueles que andaram com Jesus tiveram a ousadia de referir-se à igreja como sua igreja, minha igreja, nossa igreja. Eles se referiam à igreja como a igreja de Cristo. A igreja que se reúne em tal lugar, a igreja que congrega fulano de tal, a igreja que eu congrego, a igreja que eu pastoreio, mas minha, eu não morri na cruz. Quem morreu na cruz pelos nossos pecados, e é com base nele que a igreja foi edificada, é Jesus Cristo. Quando a gente se apropria da igreja, você não imagina o quanto de dissensões que isso é capaz de promover. Porque cada um olhando para a igreja como sua, cada um quer conduzi-la do seu jeito. Não consegue entender nem discernir que não somos donos e, portanto, precisamos estar sensíveis ao que Deus quer fazer com a igreja. E não o que nós queremos fazer com a igreja. Nós, como pastores que pastoreiam aqui, né, e nos irmãos que estão reunidos aqui, a maioria, nós temos muito esse cuidado, mas muito mesmo, para a gente não fazer alguma coisa sem que antes a gente consolide de forma comum no nosso coração, alguma percepção, alguma mudança significativa tem que ser debaixo de oração, tem que estar latente já, porque quando Deus quer fazer alguma coisa na igreja, Ele começa também a despertar o próprio coração da igreja. E quando a gente vem com alguma decisão, normalmente ela já vem amadurecida por Deus. A nossa figurinha do grupo de pastores, né? Mostra aí, Júnior, você está com o zap aí? Abre o zap, mostra para a Natália. Manda ela dizer qual é a figurinha que está aí no nosso grupo dos pastores da igreja. Isso aí, é um cachorro. É um cão pastor. Né? A gente coloca isso para lembrar que as ovelhas não são nossas. A gente coopera no pastoreio. A gente só é o cão pastor dessa história. Porque o pastor de verdade é Cristo Jesus. Entendeu? Então a gente coloca lá para a gente não lembrar. Para a gente lembrar, aliás, que a igreja não é nossa, mas também a igreja não é tua. Não deve ser nossa, mas também não deve ser tua. E isso poupa a igreja, essas compreensões, poupa a igreja está conflitando em coisas que são minúsculas. Tem coisas maiores, né? E se a gente tirar essa perspectiva de que a igreja é minha, a gente para de lutar por ela como se fosse nossa mesmo. E a gente começa a lutar por ela como se fosse a de Cristo. E aí, se a gente for lutar pela igreja como se fosse a de Cristo, a gente vai olhar para as coisas que realmente importam. E tirar o foco daquilo que não importa, que não deve nos ocupar tanto como igreja.